Vimos anteriormente que Deus encontrou Noé, um homem justo e fiel. Esse vídeo será dedicado a ele e à sua descendência. Vamos lá? Agora no capítulo 7 de Gênesis, a arca já está concluída e Deus manda a família de Noé entrar na arca e também separar 7 pares de animais limpos. Encontramos falando sobre esses animais em Levíticos capítulo 11, versículos de 1 a 46. Apenas eles eram apropriados para o consumo humano e também poderiam ser oferecidos como sacrifício a Deus. E dos restantes dos animais, ou seja, os que não são limpos e úteis ao sacrifício, apenas um casal de cada espécie deveria ser embarcado na arca. E Noé, como sempre, obedeceu a Deus, até mesmo sem ter entendido muita coisa. Muitas pessoas têm tentado descobrir como aconteceu esse acolhimento dos animais. Será que Noé e seus filhos passaram anos reunindo cada um deles? A verdade é que tanto Noé como a criação estavam fazendo o que Deus ordenou, e aparentemente não houve dificuldade alguma em juntar os animais. Deus cuidou desse detalhe enquanto Noé fazia sua parte. E nós costumamos fazer exatamente o contrário, não é verdade? Ficamos preocupados com os detalhes sobre os quais não temos controle e negligenciamos aquelas áreas específicas que estão no nosso controle. Concentre-se no trabalho que Deus tem colocado em suas mãos e deixe o restante com Ele. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Esse é um número muito curioso que aparece bastante na Bíblia, não é mesmo? As águas vieram de 2 fontes diferentes, uma de baixo e outra de cima. Não se sabe exatamente o que significa todas as fontes do grande abismo, mas a expressão pode se referir ao fluxo de fontes de águas subterrâneas que jorram do solo. Absolutamente tudo que tinha vida foi extinto da face da terra. Existem muitas discussões sobre o dilúvio ter sido global ou local. Certamente, uma inundação universal era possível. Há água suficiente na terra para cobrir toda parte seca. Lembre-se que o mundo começou dessa forma, e Deus fez a separação das águas e a parte seca apareceu. Era necessário o dilúvio cobrir toda a terra para destruir todos os habitantes. Afinal, o motivo pelo qual Deus enviou o dilúvio foi justamente destruir toda a maldade do mundo. No último versículo deste capítulo, lemos que as águas prevaleceram por 150 dias. Embora o texto não diga de maneira explícita, esse total de dias parece incluir os 40 dias e 40 noites que choveu. Talvez o restante do tempo tenha sido de chuvas leves e esporádicas. Já no capítulo 8, as águas começaram a diminuir. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé, não significa que ele havia esquecido. Quando usado para o Deus onisciente, o termo lembrar sugere o início de um ato miraculoso e redentor da parte do Senhor. Exatamente 5 meses após o início do dilúvio, que a arca descansou no Monte Ararat, na atual Turquia ou Armênia. Então Noé soltou primeiramente um corvo. Segundo alguns estudiosos, o corvo foi escolhido por ser um animal impuro e dispensável. O fato é que ele ia e voltava perto da arca, pois não conseguiu encontrar um local adequado para pousar. Depois, Noé soltou uma pomba, pois ela comia sementes e insetos e poderia fornecer uma última indicação de que as águas haviam diminuído. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira, confirmou que as elevações mais baixas, que é onde as oliveiras crescem, estavam agora acima da água. Quando ele enviou a pomba pela 3ª vez e ela não voltou, estava claro que ela havia encontrado um lugar para pousar. Quando Noé tinha 601 anos, ele removeu a cobertura da arca e confirmou que a terra estava seca. Que paciência demonstrou Noé e sua família? Eles ficaram um ano inteiro dentro da arca. Da mesma forma, nós devemos confiar em Deus para que Ele nos dê paciência durante aqueles tempos difíceis em que precisamos esperar. Então Deus fala diretamente com Noé. E talvez essa fosse a primeira vez desde o início do dilúvio. Durante todo aquele ano catastrófico, não há registro de Deus ter se comunicado diretamente com o patriarca. Que fé esse homem demonstrou esse tempo todo, hein? O primeiro ato de Noé, após deixar a arca, foi adorar a Deus mediante um oferecimento de uma oferta que o Senhor muito se agradou.
E ainda disse que não iria mais amaldiçoar a terra daquela maneira por causa do homem. No capítulo 9, Deus abençoa a família de Noé e novamente deixa um mandato para que se multipliquem e encham a terra. E é interessante ver que agora, por causa do pecado, já não existe mais a harmonia que havia no Éden entre os humanos e os animais. E a partir desse momento, os animais passam a temer o homem. E animal com medo pode ser perigoso. Deus faz um pacto com Noé e sua descendência, de que não destruiria mais a terra com um dilúvio como aquele, e colocou um arco nas nuvens para que todos vissem que Deus cumpre as suas promessas. Sim, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade e nos lembra até hoje da fidelidade de Deus para com sua palavra. É lindo, você não acha? Após o dilúvio, a família de Noé passou a reconstruir tudo. Seus filhos passaram a povoar a terra. Noé virou lavrador e plantou uma vinha. Assim como Adão tinha pecado por intermédio do consumo de um fruto, lá em Gênesis 3, 6, agora Noé bebeu do vinho e ficou embriagado. Depois que o pecado entrou no mundo, destruindo a inocência, a nudez ficou associada à vergonha. Nesse caso, Noé trouxe vergonha por meio de sua pecaminosa embriaguez. Cã viu a nudez de seu pai e o desonrou, ao contrário de Sem e Jafé, que demonstraram sua natureza mais nobre ao reagirem à condição de seu pai de maneira bem diferente da de Cã. Primeiramente, eles não fixaram os olhos na condição vergonhosa do pai. Segundo, eles cobriram a nudez de Noé, assim pondo um fim em sua vergonha. O resultado disso é que Noé colocou uma maldição em seu filho Cã e sua descendência. No capítulo 10, nós encontramos a lista dos descendentes de Noé. Esta é a quarta de 11 seções em Gênesis. Esse capítulo lista um total de 70 descendentes nas linhagens familiares de Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Sem eram chamados semitas. Abraão, Davi e Jesus eram descendentes de Sem. As nações bíblicas descendentes de Sem são os hebreus, caldeus, assírios, persas e sírios. Os descendentes de Cã estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África. As nações formadas foram os cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus. Já os descendentes de Jafé estabeleceram-se, em sua maioria, na Europa e Ásia Menores. As nações formadas foram os gregos, trácios e citas. Espero que você tenha gostado e compreendido o nosso episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima!